Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Muito grata a Deus, porque Ele me concede a cada dia estar aqui, né? Acordar, nossa, poder respirar, né? Poder ouvir, poder falar. Motivos de muita gratidão nós temos. Então, vamos começar a leitura. Estamos no capítulo 16, né? Hoje, dia 3 de 10 de 2020, estamos aqui lendo a palavra do Senhor. E o título é A Herança de Efraim. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. E desce rumo, não, de Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Oron de baixo e até Gezé, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no Oriente, Atarote, Adá, até Bet-Oron, de cima. E vai o limite para o mar com Miquimetaque, ao norte, de onde torna para o Oriente até Tanat-Siló, e passa por ela a oriente de Janoa. Desce desde Janoa até Atarote e Anarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tápua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos Efraimitas, até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Vamos ler aqui os comentários do capítulo 16. Ele fala sobre o versículo 6, que diz: Miquimetá, esconderijo, Taanat e Siló. Próximo a Siló significa repouso. Siló significa repouso. Foi ali que os israelitas armaram o tabernáculo. Uma vez conquistada a terra, Jeremias usa a destruição dessa terra para ilustrar a terrível destruição que virá sobre Judá, sob Nabucodonosor. O pecado traz o inevitável abandono de Deus, tanto no indivíduo como de uma cidade ou povo. Então, está falando sobre isso, né? Sobre esconderijo. Tanada esconderijo. Siló significa repouso. Foi ali que os israelitas armaram o tabernáculo, uma vez conquistada a terra. Jeremias usa a destruição dessa terra para ilustrar a terrível destruição que virá sobre Judá, sob Nabucodonosor. Aí ele completa: o pecado traz inevitável abandono de Deus, tanto do indivíduo como de uma cidade. Então, quando Deus abandona, quando a pessoa peca, desobedece a Deus, Deus abandona aquela pessoa. Então, tanto o indivíduo pode passar por isso, como uma cidade inteira, né? Um país inteiro.
capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, também as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Assirel, e os filhos de Siquém, os filhos de Refé, os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofaiade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquim, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora, a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Assé até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul, até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite do ribeiro de Canaã. As cidades de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim no sul, Manassés no norte, o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Assé e pelo oriente em Issicá. Porque em Issicá e em Assé tinha Manassés, a Bet-Seã e suas vilas, e Beleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, habitantes de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta. A todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque. Cortá-lo-ás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros e ferros e são fortes. Comentários do capítulo 17. Vamos ler aqui
carros de ferro. Versículo 16. Os carros de guerra foram armados de ferro. Foi no 13º século que se generalizou o uso de ferro, com uma vantagem, humanamente falando, muito grande para os inimigos de Israel. Josué, por outro lado, declara ter Deus como aliado na luta. É de muito mais valor do que possuir armas de ferro. Então, aqui está mostrando claramente que quando nós temos Deus ao nosso lado, não importa as armas do inimigo, não importa. Deus estando do nosso lado, nós venceremos qualquer batalha. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler o capítulo 18. O resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram até a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a terra de José no seu ao norte. Em 7 partes farei o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Porém, foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dele o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. A herança de Benjamim, versículo 11. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subiu ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Avém. E dali passava o limite da luz, ao lado da luz, que é Betel. Para o sul descia o Atarote-Adá, ao pé do monte que está no sul, do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul, do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Quiriate-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Enom, ou norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gililote, que está defronte da subida de Adum,
e descia a pedra de Boá, filho de Ruben. Passava pela vertente defronte da planície e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Ogla para o norte para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Este era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Parã, Ofra, Quefá, Amonai, Ofni e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beirote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpiel, tão difícil, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades, filhos de Benjamim, 14 cidades e suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Vamos ficar até aqui. Amanhã a gente lê o capítulo 19. Vamos ler aqui alguns comentários do capítulo 18, versículo 1. Siló, parece que o nome significa descanso. O nome moderno do lugar é Seilum. Só um lugar escolhido por Deus deverá ser o local de cultos. Ali todos os homens de Israel chegariam 3 vezes no ano. A localização é mencionada em Juízes 21:19. Durante o tempo de Josué, Siló era uma cidade central e até o tempo de Samuel ela era sede do tabernáculo judaico. No tempo dos juízes celebrava-se ali uma festa anual a Jeová. Parece que o tabernáculo ficou ali cerca de 300 anos. O nome era significativo. Israel tinha conquistado a terra e poderia descansar da luta. Espiritualmente falando, este era o lugar para o povo encontrar-se com Jeová. Nesse encontro houve descanso para as suas almas. Israel era mais do que uma nação, era uma congregação religiosa, tendo a Siló como ponto central do culto. Então, esse lugar muito importante, né, que era onde eles prestavam culto a Deus. Até quando sereis remisso? Versículo 3. Esta pergunta serve para despertar o povo de Deus em qualquer geração. Deus tem dado as promessas de vitória em nossas vidas espirituais. Ele, de sua parte, tem feito tudo o que é necessário para a nossa vitória. Mas como somos negligentes em possuir o que Deus nos quer dar, é necessário algum esforço espiritual da nossa parte para vencer as forças malignas em torno de nós. Então, precisamos estar obedientes a Deus, né? Sermos obedientes. Os levitas, versículo 7. Deus sabia que os sacerdotes não poderiam passar o seu tempo em trabalhos seculares e ainda servir como guias espirituais do povo. Eles foram espalhados por vários lugares no meio do povo, a fim de ministrar-lhe a palavra de Deus. Então, os levitas, como sabemos, não tinham uma terra específica, né? E para terminar, vamos orar, né? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra, porque o Senhor nos ama, o Senhor
nos guarda de todo mal, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai querido, por tudo. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Pai querido, nos dando força, nos dando perseverança, Senhor Deus, nos tornando cada vez mais obediente a Ti, Senhor Deus, porque sabemos que nós somos falhos, mas que o Senhor está conosco, nos dando força sempre, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus familiares, Pai querido, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, também te peço por todos os meus amigos e parentes e todos, enfim, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua obra, Senhor Deus, que possa crescer, Senhor Deus, aonde quer que esse vídeo chegue, Senhor Deus, que possa tocar corações, Pai querido, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.